hoje nós vamos falar aí sobre águas pluviais, né? O que são águas pluviais? Bom, as águas pluviais são aquelas que vão se originar a partir das chuvas, né? Hoje, por exemplo, está chovendo bastante. Então, a captação dessas águas, ela tem que ter por finalidade permitir um escoamento, tá? Dessa água, evitando o alagamento do solo, erosão e outros problemas que acontecem, ok? Então, a gente vai ter aí, com essa captação da água da chuva, das águas pluviais, a gente vai ter alguns componentes que são utilizados para que a gente consiga fazer essa captação. Essa instalação de água pluvial, ela é destinada exclusivamente ao recolhimento e a condução das águas das chuvas, tá? Não é permitido interligação com outras instalações prediais, como esgoto, tá? Nunca essas águas pluviais podem ser lançadas em rede de esgoto, ok? Bom, uma das partes que são muito utilizadas são as calhas. Ela vai ter por objetivo coletar as águas de chuva que vai cair sobre o telhado, né, e vai conduzir aos condutores verticais, que é aquela prumada que a gente vai ter de descida de água. No projeto arquitetônico, a gente vai ter dois tipos aí de calhas, que vai ser calha de beiral, né, e a calha de platibanda. Aqui tem algumas seções usuais de calhas, que são seções retangulares, em U, em V, semicircular, trapezoidal. Isso aí vai depender do seu projeto, tá? Aqui tem algumas diferenciações de calhas. Então, aqui é na cobertura que eu posso utilizar. Também tem a calha na platibanda e nós vamos ter também a calha no beiral, né? Que a gente pode utilizar no beiral. Bom, como que eu dimensiono essa calha? A gente vai ter que ver o quê? Qual que é a vazão daquele tamanho, a gente vai calcular ela, né? Qual que é a vazão, qual que é o tamanho que ela vai precisar. A gente precisa saber qual que é o padrão de chuva daquele local que a gente está fazendo o projeto, tá? Então, detalhar a cobertura e o corte da edificação, saber qual que é o posicionamento dessa calha. O arquiteto ele deve saber, né, posicionar e pré-dimensionar essas calhas e os condutores verticais também, porque não adianta você colocar uma calha muito pequena, né, em uma água de telhado muito grande, tá? Porque aí você não vai conseguir fazer essa captação correta e nem mandar essa água para esses condutores verticais. Então, a gente tem que determinar a intensidade pluviométrica, fixar mais ou menos a duração dessa precipitação. A gente precisa ver quais são os períodos, né, dessa intensidade pluviométrica. Aí a gente tem aqui algumas fórmulas de acordo com a área drenada. Então, o que a gente vai ter? O tempo é 1 ano, que a gente vai calcular para obras externas, onde empoçamentos possam ser tolerados. O tempo de 5 anos para coberturas e terraços, e um tempo de 25 anos para coberturas e áreas onde o empoçamento e extravasamento não possa ser tolerado. Então, a gente tem aí uns períodos, tá? Que é esse T, é o tempo, de acordo com esse período você vai utilizar para fazer essa conta que a gente tem de intensidade pluviométrica e a área de contribuição do telhado, para eu saber qual que é a vazão que eu preciso, né, para a calha. Então, o Q vai ser igual, o Q que é a vazão, ao I, que é a intensidade pluviométrica, vezes a área de contribuição, que é a área daquela água, daquele telhado, tá? Então, se eu tenho aí, tem uma observaçãozinha aqui embaixo, que se eu tenho uma área
de telhado de até 100 metros quadrados, eu posso adotar a medida de chuva padrão aí de 15 milímetros por hora, tá? Que é a intensidade mais ou menos aí na duração de 5 minutos. Quais são as áreas de contribuição? Aqui na figura, você vai visualizar que eu vou ter essa parte da minha parede, e o telhado, tá? Então, a minha área de contribuição é a somatória destas áreas, ok? Além da cobertura, essas duas áreas externas aqui, a edificação, porque a água da chuva vai cair, vai vir, pode cair nesse telhado, vai vir por esta área e vai posicionar a água em cima dessa cobertura também, tá? Então, vai ter que ser a área de contribuição é a área total dessas três áreas aqui que eu tenho, para que eu consiga drenar realmente bem drenado, né? Com uma captação de água nesta calha que eu vou posicionar aqui no beiral e também desta calha para o meu condutor vertical. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, alguns indicativos de cálculo de contribuição de vazão. Eu tenho que considerar as chuvas, que elas também não caem horizontalmente, né? A NBR 10.844 vai fornecer alguns critérios para determinar essa área de contribuição, tá? Em função aí da arquitetura de telhados, tá? Então, de acordo com essa norma, o cálculo aí de área de contribuição vai se considerar também alguns incrementos. Por quê? Porque eu tenho inclinação diferente, eu tenho algumas paredes, né, como eu mostrei agora mesmo, algumas paredes que vão interceptar essa água de chuva, tá? Então, vai ter aqui, ó, alguns esquemas que são indicativos para cálculos de áreas de contribuição, ok? Por exemplo, essa área aqui de contribuição, ela vai ter essa área B vezes a A, né? Sobre 2, porque aqui eu estou contribuindo para essa vazão, tá? Aqui, alguns indicativos de intensidade pluviométrica, depende do local, tá? Período de retorno, que é 1 ano, 5 anos e 25 anos. Aí, dependendo do que eu tinha mostrado aqui, ó, dos períodos de retorno, e depende aqui da área, né, do que você vai necessitar fazer, tá? Para fazer esse dimensionamento. Então, aqui as intensidades, os períodos e o cálculo de área de contribuição. Então, eu vou ter o quê? 5 metros, 10 metros e a inclinação aí, a minha altura de 1,60 m. Característica que vai influenciar a capacidade da calha é a forma, né? Então, as calhas semicirculares, quanto menos curvas tiver, melhor, né? Então, você vai visualizar aqui, ó, que eu tenho uma curva a menos de 2 metros na saída, eu vou ter um coeficiente menor, ó, de multiplicação, de vazão, tá? Do canto arredondado para o canto reto. E quanto maior aí a dimensão dessa minha calha, menor vai ser o meu multiplicativo, tá? Então, eu tenho aí diâmetros de calhas, as declividades, tá? E as vazões. A calha em beiral ou platibanda, quando a saída tiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, a vazão do projeto deve ser multiplicada pelos quocientes aqui dessa tabela nossa, 4,3. Então, as calhas de seção retangular, a gente dispensa a aplicação de fórmulas na hidráulica, tá? Esse dimensionamento vai ser em função ao comprimento do telhado, tá? O comprimento vai ser a medida aí da água da cobertura em direção a esse escoamento. Então, eu vou ter aqui 20 metros, né? Essa calha vai ter 20 metros. Então, eu vou ter uma mesma calha contribuindo aí para o meu
a minha captação vertical, né?